relacionar e analisar a evolução do pensamento geográfico, na atualidade pensamos justamente nos 5 conceitos chaves que hoje permeiam os conceitos e o conhecimento geográfico, que são lugar, região, paisagem, território e espaço geográfico. Contudo, estes 5 conceitos chaves, eles não eram estudados de maneira organizada, como nos dias de hoje. Passou-se ao longo do tempo, durante sua jornada, por meio de uma evolução. Então esses 5 conceitos, eles acompanharam uma evolução da relação sociedade e natureza ao longo da produção técnica das civilizações ao longo do tempo. Então esclarece uma revisão histórica da antiguidade por meio dos gregos, do Império Romano, aí entra a Idade Média, aí passa pela Idade Contemporânea, Idade Moderna e nos dias atuais que estamos vivenciando uma nova sistemática. Essa sistemática que foi abordada ao longo dessas jornadas históricas e as relações dos grupos humanos em relação com a natureza produzindo esse espaço, chamamos de paradigma. Então, o paradigma, ele incorpora esses ideais de acordo com a convicção e produção da humanidade. Então, com os gregos, a geografia ela era o quê? Era analisada e era abordada apenas baseada nas questões humanas e descritivas por meio dos viajantes, que eram os filósofos da época, e construindo os mapas, aprimorando o conhecimento inicial, o cartográfico. Então a cartografia estava no centro dessa análise sistemática da geografia dentro dessa abordagem dos gregos. Então eles eram a serviço do Estado por meio das relações comerciais. Então mais à frente com os romanos, este aspecto de análise conceitual da geografia incorporou os aspectos militares baseados nos conflitos de guerra para incorporar e conquistar e ampliar o território, especificamente do Império Romano. Então, na antiguidade, podemos concluir que os 5 conceitos chaves eles eram dispersos, eram abordados apenas o quê? De maneira indireta, por meio dos gregos e dos romanos, os conceitos de paisagem, de região e de território. Percebemos que o conceito sistematizado de espaço geográfico e de lugar não era tão evidente naquela época. Por quê? Porque a natureza era que ditava de maneira bem mais precisa as relações com o homem. O homem estava descobrindo as técnicas e como manobrar e dominar a natureza. Então a geografia com os gregos e os romanos eram mais baseado numa visão mais próxima da natureza. Claro que existia as relações de produção humana. Basta lembrar que as técnicas elas eram bem mais rudimentares e não eram tão evoluídas como nos dias de hoje. Então na Idade Média mais à frente, todo aquele conhecimento sistemático produzido pelos gregos, pelo Império Romano, fez com que não somente a geografia, mas como as demais disciplinas do mundo todo entrasse em sono profundo. Então, na Idade Média, a geografia, assim como todas as demais ciências e disciplinas, passaram por uma evolução ou retrocesso científico. Por quê? Porque dentro daquela lógica do sistema feudal, a religiosidade era implementada de maneira massiva pela Igreja Católica. Com isso, mudaram-se toda a dinâmica dos estudos sistematizados, não somente pela geografia, mas como todas as demais áreas das ciências até aquela época. Então tudo era regido por meio da fé e da religião. Então os estudos científicos que eram implementados até antes, na antiguidade, na Idade Média, eles foram deixados de lado. Apenas uma elite, que eram os clérigos, conseguiam implementar esses estudos. Então era proibido pela massa casual. Então a maior parte da população do mundo todo, claro,
pensando do ponto de vista do mundo ocidental. Claro que na Ásia, como os chineses, dentre outros povos, eles conseguiam produzir ciência, assim como os muçulmanos, os árabes no caso. Mas no mundo ocidental, que é o legado que a geografia ganhou muito destaque, os conhecimentos e esses conceitos chaves eles não eram tão abordados. Claro que de maneira indireta podemos colocar que na Idade Média o que era mais aprofundado de maneira imprecisa era o conceito de região e o conceito de paisagem. As técnicas que eram abordadas no sistema feudal, eles não eram tão evoluídos como nos dias atuais. Claro que tinha uma sistematização e tinha uma análise de produção mais voltado para a terra. Então a terra estava no centro. Então se a terra estava no centro, o conceito de território e o conceito de região é onde se encaixa mais na Idade Média. Mais à frente, com o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, a geografia ela retoma o foco científico por meio do iluminismo, que é o resgate lá nos gregos de toda a epistemologia e análise das ciências, começaram a ganhar força novamente. Oriundos da França, principalmente, para as produções científicas na humanidade. Então o homem começou a voltar ao foco de abordagem dos conhecimentos geográficos. Então a amplitude da escala espacial, como a maior parte da humanidade, desses conhecimentos eram centralizados na Europa, a partir daí, com as grandes navegações, o conhecimento cartográfico e essa escala de amplitude do planeta Terra foi ganhando mais volume. Então o conhecimento mais aprofundado do nosso planeta e os desapegos dos credos, da metafísica, de algo que não era comprovado cientificamente, foi se aperfeiçoando. Então a cartografia começou a ganhar mais corpo. Basta comparar como eram os mapas na época da Idade Média. Eram os mapas T&O, carregados de metafísica, misticismo e simbologias para amedrontar o homem naquela perspectiva de conhecimento do mundo, numa escala mais ampla. Então na Idade Média a escala era mais próxima do continente europeu. Já na Idade Moderna, o homem ele começa a ganhar mais corpo. Então o conhecimento geográfico na Idade Moderna era focado na paisagem, focado no território, focado na região, e começa a entrar aí um aspecto mais de lugar, claro, de maneira mais tímida dentro desse debate do conhecimento geográfico na época. Na Idade Contemporânea, foi aí que a geografia, já próximo no final do século XIX, começa a ter uma identidade. Ela começou a evoluir de maneira intensa e ganhou seu auge por meio de consideráveis geógrafos, como já foi revisado anteriormente, geógrafos oriundos da Alemanha, onde deu norte para o conhecimento geográfico, com os pais e fundadores da geografia, Alexandre von Humboldt e Carl Ritter. Podemos também colocar que os franceses, eles também foram importantes na produção e evolução das categorias e conceitos geográficos, mas foi realmente na Alemanha em que o conceito de paisagem, por meio do Humboldt, o conceito de território por meio do Friedrich Ratzel, esses conceitos foram mais aprofundados. De região, o conceito de lugar em alguns aspectos, por meio de Ritter. E os franceses, por meio do conceito de região, de Vidal de la Blache, o aprimoramento da escala de análise por Jean Bruniès, que é da geografia humana, fez com que os conhecimentos geográficos ganhassem as categorias e análises para a geografia. Então, durante toda a antiguidade, durante a Idade Média, durante a Idade Moderna e na Idade Contemporânea e nos dias atuais, a geografia ela foi timidamente ganhando corpo. Aí, a partir daí, vários autores, vários discípulos oriundos da Alemanha, oriundos da França, e foi se espalhando pelo mundo todo, formando discípulos e aprofundando
a geografia, os conhecimentos geográficos por meio dos 5 conceitos chaves anteriormente descritos. Aí, a partir desta análise, surgiu os princípios metodológicos, que foi construidores dos conceitos chaves que conhecemos. O primeiro deles, o princípio da extensão. Extensão é firmado dentro da dimensão de área física, quilometragem, território, legado das ciências da natureza, em que aborda que os fatos eles são eles são localizados e pesquisados e estudados, e deve estabelecer com a área geográfica, deve ter uma análise mais apegada a uma área física, como Friedrich Hatz abordou nas suas teorias lá do espaço vital. Então, por meio desse princípio de extensão, foi ampliado e debatido o conceito de território. O segundo princípio é o princípio da analogia, que é um princípio que os fatos eles vão buscando uma semelhança e vai buscando de forma generalizada. Então, os fatos são generalizados e vão buscando um elemento A que possui características próximas do elemento B, que pode ser de maneira mais próxima ou um pouco mais distante, que foi muito abordado por Carl Ritter e Vidal de Lablache. Então, esse princípio de analogia foi carregado e foi fundamentando o conceito de região. Exemplo, novamente, uma área A possui características físicas, naturais, humanas de uma área B. Aí eles vão pegar os pontos comuns entre essas duas áreas e fazer uma comparação. Claro que não chega a ser um método, mas sim uma análise científica de método, que é o princípio da analogia. O próximo princípio é o princípio de causalidade, em que busca e analisa as causas e consequências dos fatos estudados. Então, cada efeito, cada fato ele possui uma explicação, ou cada efeito possui uma reação. Então, tudo possui uma consequência. Então, foi o que? Foi abordado muito por Alexander von Humboldt, um naturalista, oriundo da geografia física, e justificou muitos os estudos, principalmente da áreas das ciências da natureza, principalmente geografia física, geomorfologia, geologia. Então, fundamentou o conceito de paisagem e de região, muito apreciado pela geografia física. O outro princípio é o princípio da conexidade, que é das conexões, que identifica as relações locais e interlocais. Esses fatores e fatos, contudo, eles nunca estão de maneira isolada e sim ligados entre si. É do Jean Bruniès, francês, que aborda principalmente a interligação das partes que complementam o todo, e o todo é a soma destas partes. Mais à frente vai ser abordado lá na teoria sistêmica de Bertrand. Então, fundamentou o conceito de território e de região, e também muito abordado na geografia física. O outro princípio é o princípio de atividade, em que os fatores ou os fatos eles possuem dinâmica. Então, essas dinâmicas que são carregadas de elementos, de características, eles vão buscar uma interação com o passado, com o presente, para compreender o que vai lá na frente também ser explicado, ou seja, no futuro, também abordado por Jean Bruniès. Serviu como fundamento do conceito de lugar e de espaço geográfico, muito abordado pela geografia humana e também pela geografia física na área de climatologia, na área de arqueologia, para tentar explicar os fenômenos da natureza que ocorreram em eventos do passado. Então, os conceitos da geografia, concluindo, eles se tornaram importantes mecanismos de análise do espaço geográfico, porque abordou tanto as relações do homem como as relações da natureza. Então, os principais conceitos que a geografia abordou são lugar, paisagem, região e território, que são conceitos que iremos tratar nos próximos vídeos. Então, concluímos mais um vídeo sobre o que? Sobre as categorias e os 5 conceitos chaves da geografia.
e como os mesmos foram construídos e sistematizados. Então, até a próxima, bons estudos, fique com Deus.